Boa noite, pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um culto de quarta-feira, estamos com uma temática abençoada, né? Temos os presentes líderes que o Senhor confiou este ano de trabalho, que estão trazendo reflexões acerca, específico de cada ministério. Nós tivemos o Thomas falando recentemente, numa quarta-feira, sobre o propósito de adoração, um formato de comunhão, de adoração, e trazendo uma palavra de reflexão para o nosso coração. Nós tivemos na quarta-feira passada a Marília fazendo uma reflexão também sobre a juventude, o ministério de juventude, um formato também de adoração, de culto e de prestação de serviço ao Senhor. E hoje não é diferente, nós temos o privilégio de estar aqui como ministério de oração, como parte do corpo de Cristo, trabalhando nesta parte especialmente, e tudo é muito especial dentro do corpo de Cristo, tudo tem um valor muito especial, mas a oração nós temos um motivo ainda mais especial para estarmos sempre falando, porque a gente sabe que não é fácil, é algo assim que é muito grandioso, mas que há um custo de se viver este projeto de vida, que é uma vida de oração. E hoje nós teremos esta palavra, e eu tive o privilégio de estar direcionando para vocês, e desde já eu peço ao Senhor que nos abençoe, que o Senhor nos agracie e nos dê o privilégio de entender um pouco mais. E aqui eu vou falar especificamente da minha própria vida, o meu testemunho, eu vou refletir um pouco do que eu penso, do que eu vivo e o que nós podemos então uns com os outros nos acrescentarmos. Então a palavra de hoje, quarta-feira, é sobre uma vida de oração para o ano de 2021. Senhor Jesus, mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio, Pai querido, de estar aqui cultuando ao Senhor, estar servindo ao Senhor de todo o nosso coração. É um privilégio, é uma graça, é um favor que o Senhor tem nos dado, e ai de nós se não for ao Senhor. Quantas pessoas, quantas vidas, em quantos lugares gostariam de ter este privilégio e não tem, mas nós estamos aqui. É bem verdade que os nossos cultos são às quartas-feiras, mas ontem não aconteceu e hoje, quinta-feira, estamos aqui, e o Senhor é fiel e justo porque o Senhor nos deu a graça de chegarmos até aqui. Muito obrigada em nome de Jesus. Desde já eu quero pedir uma bênção especial sobre os teus filhos, sobre cada lar, sobre cada família, sobre a nossa igreja, Jesus, sobre o corpo de Cristo em Suá, Deus. Neste ano especialmente, estamos começando, estamos ainda no início do ano, que seja um ano diferente, que seja um ano, Deus, que a sua igreja entre neste ano com um propósito diferente de vida, Pai, a ser diferente de tudo que já vivemos, para vivermos as grandes e gloriosas e coisas ocultas que o Senhor tem guardado para nós, mas só descobriremos quando nos relacionarmos com o Senhor, quando nos entregarmos ao Senhor, para que o Senhor também possa confiar tudo aquilo que o Senhor tem separado para nós. Abençoe a liderança da nossa igreja, já temos o privilégio de pedir a bênção do Senhor para o nosso pastor, que o Senhor abençoe o nosso pastor, a sua esposa, os seus filhos, abençoe a liderança que tem dado, Deus, toda a alegria do seu servir na casa do Senhor, que seja sempre assim, Pai, em nome de Jesus. Abençoe os nossos amados irmãos, membros que fazem parte do corpo desta igreja, Jesus, que o Senhor abençoe a cada um, Deus, nas suas necessidades, nas suas limitações, ó Deus, em tudo aquilo que apraz o coração dos teus filhos, seja, Deus, na parte espiritual, física, emocional, Deus, seja quais forem as limitações ou até mesmo os motivos de gratidão, que o Senhor os alcance hoje, neste dia, de uma forma muito especial. Fica conosco, fala ao nosso coração, é assim que nós suplicamos ao Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Uma vida de oração. Uma vida de oração para o ano de 2021. Uma vida prática de oração. Bom, nós já ouvimos muito a respeito de oração, sobre uma vida de oração. Nós tivemos um período da pandemia onde os nossos cultos de quarta-feira, que é um culto especificamente de oração, foi abençoadíssimo, direcionado por várias palavras, especialmente da missionária Edmeia Williams, que é uma grande referência para nós, uma missionária, uma mulher de Deus, deu palavras grandiosas. Nós tivemos outros pastores trazendo a mesma temática.
E hoje nós temos a incumbência como Ministério de Oração de também estar falando sobre uma vida de oração para o ano de 2021. E hoje, não uma pessoa tão especial no sentido de conhecimento, no sentido de experiência e até mesmo de conhecimento didático, né? Mas um ser humano como você está aqui para poder falar um pouco a respeito de uma vida de oração, né? E aí eu mesma, né, essa pessoa hoje tem o privilégio de compartilhar com você um pouco sobre a minha vida, aquilo que eu, creio pela palavra, sobre as várias orientações que vamos tendo ao longo da nossa vida e de uma forma prática, né? Porque a gente ouvir essas pessoas grandiosas, às vezes a gente até se distancia um pouco, achando que essas coisas para nós devem ser talvez difíceis ou até mesmo impossíveis, ou achamos que nós somos menos demais, ou achamos, enfim, que talvez seja algo tão assim que a gente não consiga alcançar. E bom, meus irmãos, é um privilégio mais uma vez, obrigada, Senhor, pelo privilégio de estar aqui falando com vocês. Eu penso, e Deus tem me abençoado muito em aprender isso todos os dias, porque assim, eu não tenho uma forma didática muito eloquente talvez para estar pronunciando de forma tão bonita para vocês, mas eu tenho certeza que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, aperfeiçoou o seu poder nas minhas fraquezas e também usa as minhas palavras e Ele mesmo acrescentará brilho, poder e graça sobre as palavras que saírem da minha boca, porque são todas para a glória dEle, são todas para a honra dEle, e o meu intuito é estar aqui trazendo algo que venha também acrescentar para a sua vida, E hoje eu quero, assim, claro, colocar referências da palavra de Deus, que para mim é o mais importante, que tem sido pessoas que Deus tem usado pela sua palavra para acrescentar muito a minha vida nesses últimos dias, porque é algo que Deus tem colocado muito no meu coração, não só uma vida de oração, mas uma vida de intimidade com Deus. Porque eu penso assim, que uma vez que eu verdadeiramente, tive esse encontro com Jesus, porque, vamos lá, podemos estar a vida inteira dentro de uma igreja, de sermos cristãos a vida inteira e não termos uma vida de oração, não termos uma vida de estudo da palavra, não termos uma vida aos pés do Senhor, não termos uma vida direcionada pelo Senhor, ou podemos, algumas pessoas, ter passado a parte inteira maior da sua vida sem conhecer Jesus e agora conhece Jesus e já vive uma vida como se ela a vida inteira tivesse vivido na presença do Senhor, ou podemos estar aqui e sermos só apenas participante, que gosta, que gosta de assistir, que gosta de estar ali presente, mas de não ter muito comunhão, ter muito vínculo, sem muita coisa, só mesmo oi, tchau, dessa forma como relacionamento, como corpo de Cristo, como igreja. Mas uma vez que nós somos encontrados por essa graça, uma vez que nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, não tem como a gente não ter uma vida de oração. Eu acho impossível, porque para mim, Selma, na minha vida pessoal, oração, como muitas pessoas falam, e com certeza você já ouviu isso, é literalmente relacionar-se com Deus, A oração é um relacionamento com Deus, oração é diálogo, oração é comunhão, oração é busca, oração é fé, enfim, oração é como se fosse, eu vou colocar assim de uma forma que eu acho muito clara, um relacionamento de casamento, por exemplo, como eu e o Thomas. Não teria como eu já estar com ele casada agora, graças a Deus, Domingo nós fizemos 12 anos de casado, para a glória de Deus, fora o tempo em que nós namoramos e noivamos, que foi 1 ano e 10 meses, e fora o tempo que nós fomos amigos, porque antes disso tudo nós éramos melhores amigos. Só que pra gente ter essa amizade, nós nos conhecemos, e nós começamos a nos conhecer, nós nos relacionamos como pessoas de um mesmo grupo, depois como bons colegas, depois como bons amigos, depois como melhores amigos, depois fomos namorados, noivos e hoje somos casados e somos uma família. Então há um relacionamento. Então eu diria que a gente poderia talvez até mesmo exemplificar assim, que a vida de oração seria um casamento.
Porque não tem como eu estar com Thomas durante todos esses anos se a gente não se falasse, se a gente não se comunicasse, se a gente não se conhecesse, se a gente não soubesse quem é um ao outro, né? Aquilo que um gosta, aquilo que o outro não gosta, aquilo que eu preciso de ajuda para ele poder me ajudar, né? Aquilo que ele quer fazer para mim, ele comunicar comigo e assim vice-versa. Então eu diria que, digamos que a oração seja literalmente um casamento entre mim e Jesus, né? Entre mim e o próprio Deus. E é onde a gente se relaciona, é onde o Senhor fala comigo, onde eu falo com Ele, onde Ele me mostra aquilo que Ele deseja para minha vida, e é onde eu também mostro aquilo. Não é só porque eu penso assim que muitas pessoas veem a oração como apenas um instrumento de pedir, ou um instrumento de falar, um instrumento de trocar, ou enfim, várias concepções, e às vezes assim, eu não estou dizendo que é errado, mas de uma forma prática, eu diria que seria um relacionamento, seria como se fosse eu e o Thomas nos relacionando e nos conhecendo e tendo uma vida extremamente íntima e amando profundamente ele, e ouvindo e sendo ouvida. Então seria um casamento, né? Para que não seja apenas um instrumento. Então é um relacionamento com Deus, né? É uma forma de vivência com Deus. E aí, por que isso na nossa vida diária? E então eu vou trazer aqui para vocês um primeiro relato que eu quero compartilhar, que está em Êxodo. Deixa eu ver se eu não perdi aqui, tá? Êxodo, deixa eu achar você. Tava por aqui agora. Eu quero falar sobre Moisés, quando Moisés entrava na presença do Senhor, né? Êxodo no capítulo 33, eu vou ler especificamente a partir do versículo 7. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés da tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava-se com cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Então, aqui, nessa referência, dá para você entender que, de fato, a oração é uma forma de relacionamento, e especificamente é a forma de relacionamento entre o homem e Deus, entre você e o nosso Deus. E aqui é tão interessante, se você ler toda a história de Moisés, é maravilhosa, e quando você vai estudando, Deus vai falando muito ao seu coração. E recentemente Deus usou muito essa palavra para poder falar justamente sobre a questão da intimidade com Deus, sobre um amor e uma devoção e uma busca a Deus, porque Moisés, ele tinha uma grande responsabilidade. Moisés era praticamente a figura de Deus sobre a terra, desde o Egito, quando ele foi chamado a libertar o povo, né? Até mesmo quando é liberto e quando vai caminhando todo aquele percurso, né, em direção a Canaã, a cidade prometida de Deus, né, a terra prometida de Deus para aquele povo, e até chegar em Josué, quando ele passa toda, né, a sua bagagem para Josué, pedido de Deus. Você vê que Moisés teve uma vida íntima de relacionamento com Deus, desde a sarça ardente, desde o monte, desde quando ele pede para ver a face de Deus, desde o momento em que ele chega no monte e recebe as tábuas da lei. Enfim, em toda a sua jornada há um íntimo relacionamento de Moisés com Deus. Moisés não estava sozinho, Moisés foi chamado por Deus, Moisés atendeu e Moisés se relacionava com Deus. Ele não fazia nada sem antes falar com Deus, ou Deus sempre o chamava para passar algo para comunicar ao povo, e ali era a própria figura de Deus se relacionando com o povo através de Moisés e Arão como sacerdote. Então, desde então, Deus busca um formato de interação, de viver e de falar ao seu povo, de se relacionar. E aqui Deus usa a figura de Moisés.
e hoje nós temos o próprio Espírito Santo de Deus que Ele deixou em nós, e hoje nós temos esse relacionamento direto, porque desde o momento em que Jesus, né, vai aos céus, né, que ele é entregue naquela cruz do Calvário, a própria palavra diz que o véu do templo se rasga, né, então ali entra-se um acesso diretamente a Deus. Então nós temos esse privilégio por meio do Espírito Santo de Deus, por meio de Jesus, nós comunicarmos diretamente com o nosso Deus. Então é um relacionamento. Então eu acho muito difícil que nós venhamos estar em Cristo, estarmos dentro de uma comunidade, e aí independe de denominação, independe do lugar, que você não tem um relacionamento com Deus, porque quando você está ali dentro da congregação, naquele lugar, você está para ter comunhão com os seus irmãos, e ali comunhão com Deus e prestação de culto, mas a vida com Deus é no secreto, é no particular, é no diário, é no dia a dia. Por isso a gente vem aqui falar sobre uma vida de oração, sua vida de oração para o ano de 2021, né? E aí a gente vem falar sobre a importância. E para mim a importância, ela se gera principalmente, primeiramente, por esse primeiro aspecto, relacionamento. Um relacionamento entre você e Deus, né? Uma vida sua com Deus, uma vida de relacionamento diário com Deus. Porque aí eu vou dar o meu exemplo prático, né? Uma vez que eu verdadeiramente tive um encontro com Jesus, e quando eu disse, às vezes você pode estar dentro da igreja e não ter nada disso, é porque eu nasci num lar evangélico e eu vivi toda a minha infância até a adolescência dentro do evangelho, tinha, né, toda uma vivência, mas eu não conhecia ainda de fato, de experiência, o Deus que eu ouvia falar. E aí por um tempo aconteceu uma experiência na minha vida e eu fui desviada dos caminhos do Senhor, eu me afastei da igreja, e então eu conheci o mundo e eu comecei a viver uma vida secular, uma vida afastada do Senhor. Porém, mesmo afastada do Senhor, eu tinha um relacionamento com Deus. Eu orava, eu buscava o Senhor, eu chorava, eu cantava, eu me relacionava, mas eu não tinha um compromisso com Deus. Eu vivia separado de Deus. E depois, um pouco mais pra frente, Deus me deu a graça de voltar para os caminhos do Senhor. Mas ainda assim, convivendo, já batizada, já tendo um relacionamento dentro da igreja, eu não tinha uma vida de estudo da palavra, eu não conhecia a Bíblia direito, eu não sabia mal recitar algum versículo, eu não tinha uma vida de oração tão profunda, de relacionamento com Deus. Então eu só fui ter esse conhecimento e essa vivência a partir do momento que eu tive a minha experiência com Deus. E que eu de fato, assim como Jó, né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Então eu uso essa referência para mim porque uma coisa é você ouvir falar de Deus, uma coisa é você ouvir experiências de pessoas de uma vida de oração ou de adoração e de vida de oração. Uma coisa é você entender e você viver essa vida e esse relacionamento com Deus. E aí eu digo para você porque hoje não é porque a minha denominação batista instrui fazer isso ou aquilo, porque dizer que eu sou cristão me obriga a mostrar que eu faço isso ou aquilo outro. Muito pelo contrário, porque uma vez que você vai conhecendo a palavra e você vai conhecendo o próprio Deus, você vai entendendo o que é essa vida com Deus. E aí não depende de pessoas, não depende do que os outros veem, porque uma das coisas que Jesus, nos seus evangelhos, ele falava muito, por exemplo, dos hipócritas, né, daqueles homens sábios, inteligentes, doutores da lei, né, aqueles grandes homens que gostavam de se mostrar nas sinagogas, né, nos templos, e Jesus fala que eles eram hipócritas, que ele não se agradava disso, porque uma vida de oração, uma vida com Deus não precisa ser mostrado, não precisa de você mostrar. As pessoas verão você, as pessoas te conhecerão por aquilo que você é, saberão que você tem uma vida de oração, uma vida de relacionamento com Deus. Por quê? E aí eu vou dizer da minha própria vida, porque uma pessoa que tem uma vida com Deus, que realmente ama o Senhor Jesus, ela literalmente entrega o seu caminho ao Senhor, confia tudo a Ele e vive especificamente por Ele. Por exemplo, eu e o Thomas somos casados. Não por obrigação, mas por amor, por respeito, por entender que hoje nós compartilhamos uma mesma história, uma mesma vida. Tudo que a gente faz, a gente se comunica, né? Tudo que a gente quer fazer, a gente se comunica. Quando a gente quer surpreender um outro, a gente busca coisas que nós sabemos que agradamos um ao outro, coisas que nós entendemos que faz bem para ela. Então,
tudo se gira em torno de um relacionamento. Então, quando eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus e decido viver uma vida em Cristo Jesus, automaticamente tudo na minha vida, e aí eu vou começar do meu primeiro momento do dia até o meu final do dia, eu não consigo viver sem buscar ao Senhor, sem colocar o meu caminho diante do Senhor, sem dizer: Jesus, bom dia, né? Obrigada por esse lindo dia. E de entregar aquele dia todo nas mãos do Senhor, de perguntar: Senhor, isso hoje mesmo é o que eu devo fazer, não é o que eu devo fazer, como eu devo agir, sair a Jesus e conversar com Ele, e aonde você vai, você está falando com Ele. Então, literalmente, não é coisa de psicótico, mas é uma vida de quem está em Cristo Jesus. Você anda falando com Ele, você pensa nele o tempo todo, você busca fazer aquilo que agrada a Ele, você quer surpreender Ele com coisas que você gosta. Quando você falha, que você erra, você automaticamente, inspirado pelo Espírito Santo, você percebe que você desagradou Ele, porque você o ama, você confessa, você pede perdão, você volta atrás, você muda. Às vezes vai levar um tempinho para você absorver aquilo, mas você vai entender. Então é uma vida diária com Deus, não é no final de semana na igreja, não é de vez em quando em algum lugar, não é para que alguém veja, mas é a sua vida com Deus, é o seu viver diário. Então, quando eu acordo, é algo da minha alma, do meu viver. E eu não estou dizendo para você que é uma regra e que nós estamos aqui para impor regras. Eu estou dizendo da minha experiência. Eu não consigo começar o meu dia se eu não falar com meu pai. Antes de tudo, eu já às vezes até assim me preocupo em realmente me pegar ao automático de já sair falando as mesmas coisas ou fazendo a mesma coisa. Mas assim, eu quase que desço da cama de joelhos, assim, no modo grosseiro de dizer. Muitas das vezes sim, mas algumas vezes não. Eu só estou dizendo uma forma grosseira, mas eu quase que já desço, porque na verdade eu já vou acordando e a minha mente já tá tão assim que eu já saio da cama falando com Deus, e eu vou falando, e eu não consigo sair da minha casa sem falar com Deus. Eu não consigo, eu não digo pra você que ali eu vou ler a Bíblia, que ali eu vou fazer todo o meu momento de comunhão, porque isso é durante todo o meu dia, mas eu não consigo iniciar o meu dia se eu não falar com o Senhor, sabe? Se eu fizer isso, eu fico mal, eu não consigo fazer as coisas direito, porque eu sinto que o primeiro está faltando, né? Literalmente. E aí durante todo o meu dia, por exemplo, eu não consigo fazer as minhas refeições sem antes orar. E quando eu tô com muita fome, que acontece alguma coisa, que eu tô na correria, e às vezes eu coloco na boca, é tão de Deus, porque é quase que instantâneo. Senhor, me perdoa, muito obrigado por este alimento, sabe, assim. Isso é o que? Relacionamento com Deus. E quando você vai fazer alguma coisa e você pede ao Senhor, não a permissão, mas a bênção, a direção, pergunta, né? Às vezes tem algo muito importante, você já está há um tempo buscando ao Senhor a respeito daquilo, aí no dia você ainda busca mais ao Senhor. Enfim, é uma vida diária de oração, não é algo a se fazer em algum momento ou de alguma forma, mas é uma vida constante, uma vida de oração. E aqui, quando a gente lê, né, no caso de Moisés, olha que coisa mais linda, né? A vida que Moisés tinha, o relacionamento que Moisés tinha com Deus, e a congregação, ela se colocava visualizando Moisés, porque todas as vezes que Moisés saía e ele colocou literalmente a tenda fora do arraial, não era lá dentro, ele colocou num lugar separado justamente porque ele saía, porque ele dizia: eu deixo tudo, eu deixo a minha casa, eu deixo meu celular, eu deixo meu telefone, eu deixo meus amigos, eu deixo tudo para trás, porque agora é o meu momento de ir até o meu amado, meu amor, ali eu vou me apresentar a ele. E o mais lindo é que aqui a Bíblia diz que quando ele chega, a nuvem desce, ou seja, opa, Moisés está chegando, deixa eu descer porque ele vai vir e eu vou falar com meu amigo tá chegando. E o que dá para perceber aqui, foi até uma coisa que alguém falou e eu, inspirada por essa pessoa, estou falando aqui, é que o próprio Deus ficava aguardando Moisés. Quando Moisés chegava na porta, a nuvem descia, que era a presença gloriosa de Deus, e ali a pessoa dá a entender como se Deus o recebesse naquela tenda. Olha que coisa mais linda. Ele faz a tenda para fazer um lugar de comunhão com Deus, Deus fica ali esperando, e quando Moisés chega, Deus então desce naquela coluna de fogo, e ele quase que abre a porta para Moisés, e quando Moisés chega, ele fala que ele fala com Moisés como fala um amigo, e todo aquele povo que está atrás de Moisés, lá no arraial, se coloca lá no arraial. Então não é na tenda onde Moisés está, Moisés está fora do arraial na tenda. Olha bem, pensa que a sua casa tem um quintal enorme e depois do muro tá a tenda de oração.
Então é como se você estivesse ali na porta da sua sala ou da sua cozinha, e quando você olha para o quintal, depois da cerca do quintal está a tenda e está Moisés com Deus, e cada um na sua própria casa se colocava diante da presença do Senhor, porque ouviam Deus falar com Moisés como fala um amigo. Olha que coisa mais linda! O relacionamento de Moisés com Deus, a intimidade de Moisés com Deus atingia todo o povo, e todo o povo se colocava em posição de adoração e reverência à palavra de Deus. Olha que coisa mais linda! Isso é o que? Relacionamento, isso é vida. E Moisés se apresentava a Deus dessa forma, e Deus gentilmente, por amor e porque sempre buscou se relacionar com o homem, se relacionar com seus filhos, já está ali pronta para poder receber e se comunicar. Então pensa comigo que isso é para minha vida pessoalmente. Eu tenho buscado e eu vou receber em nome de Jesus, porque mais do que tudo eu tenho buscado isso do Senhor, essa vida de intimidade, essa vida de oração, sair dessa coisa de bebê, sabe, só do leitinho materno, e entrar nesse lugar de profundidade com Deus mesmo, de intimidade, relacionamento, onde eu também vá ouvir a voz do Senhor. Nós ouvimos já a voz do Senhor, e não tenha dúvida disso. Eu creio primeiro por meio da palavra. Isso aqui é a voz de Deus, isso aqui é a palavra de Deus, então não tenha dúvida. Algumas pessoas, os pastores, ministros da palavra, Deus usa-os e nós ouvimos a voz de Deus através deles. Ouvimos em situações do nosso dia a dia, claramente, mas se tem uma coisa que eu peço ao Senhor é que eu literalmente possa ouvir a sua voz, como Moisés ouvia a voz de Deus, falar com ele como fala um amigo. Porque se ele falou com Moisés, ele também pode falar com você, ele também pode falar comigo, e aliás, ele deseja falar com você e deseja falar comigo. Mas eu preciso abrir mão de tudo e sair do arraial, sair da minha zona de vida, de todo o trabalho do meu dia a dia, de tudo aquilo que me prende, abrir mão de tudo e sair fora do arraial, a tenda, para que o Senhor então possa descer e Ele possa falar comigo como fala um amigo. Eu preciso de ter ouvido só para Ele. Isso é relacionamento com Deus, isso é vida de oração, isso é vida diária de relacionamento com Deus. Moisés fazia isso diariamente, Moisés fazia isso em todo o tempo. E Moisés era inspirado, instruído, Moisés era fortificado, era fortalecido, e Moisés tinha essa vida. Porque não tem como eu e você nos relacionarmos com Deus e não vivermos essa vida. Então oração não é apenas você ajoelhar e orar e falar com Deus. Oração não é apenas você ir na igreja, levantar suas mãos e orar. Oração é relacionamento, é algo diário, é algo de todo dia, é algo de todo momento. Não depende de você estar de joelho ou de pé, não depende de você estar deitado ou sentado, em toda e qualquer circunstância. E aí é o seu formato de relacionamento com o Pai, né? E aí Ele pode até te pedir alguma coisa, mas não é um formato que o pastor vai te ensinar, que a Selma vai te ensinar. Não é o exemplo do que eu vivo, de acordar e falar com o Pai, de sair falando com o Pai, de na hora da comida falar com o Pai, na hora da bebida falar com o Pai, na hora de dormir falar com o Pai. Esse é o meu formato, é o meu relacionamento com Deus, é a minha forma de me relacionar com Deus. Mas a sua forma, ela tem que ser cultivada diariamente, na sua intimidade com Deus. Mas para isso você precisa conhecê-lo. Você precisa se relacionar com Ele, porque você pode ter uma vida inteira de evangélico ou de cristão e não ter uma vida com Cristo, e isso seria muito ruim, muito triste. Ao findar da nossa história, quem é o próprio Deus? Quem é Jesus, né? Quem é o melhor amigo? Quem é o meu pastor e nada me faltará? Quem é aquele que a minha alma suspira como a corça suspira pelas águas, como, né, dizia o salmista Davi? Né, como Paulo se relacionava, João, Pedro e os seus profetas, e Arão e Moisés e o profeta Samuel e tantos outros. Isso é uma vida de relacionamento com Deus. Então, para o ano de 2021, eu desejo no meu coração, até mesmo como parte do ministério de oração, que nós venhamos verdadeiramente ter uma vida de oração, e que não precise de alguém chegar e falar para você: tem que ser assim, 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 assado, tem que fazer assim, assim, assado, se não fizer a igreja vai ver que você não faz, ou o líder não vai ver que você não faz, ou... Não, pensa assim: eu amo Jesus, Ele é o meu noivo, Ele é o meu esposo, e eu preciso me relacionar com Ele em todos os momentos, porque eu não conheço uma pessoa que ame profundamente, que gosta de ficar longe, que gosta de ficar sem conversar, que gosta de ficar um dia, 2 dias sem se falar. Eu particularmente, eu não consigo descrever isso como amor e como relacionamento, porque eu quero o tempo todo. Eu sou uma faladeira, quem me conhece, vocês me conhecem, sabe que quando eu chego eu falo...
falo demais, eu gosto de me relacionar. Então eu sou assim e eu penso que isso é necessário, talvez não como eu estou falando, porque você pode ser uma pessoa mais reservada e Deus entende, é o seu formato, sabe? Então assim, uma vida de oração é literalmente uma vida de relacionamento. E pensa sempre como sendo um relacionamento seu com seu marido, não sei se você é casado, se você é solteiro, com os seus pais ou enfim, com aquilo que é uma boa referência para você entender um pouco mais. Mas eu acho que não tem como, verdadeiramente, nós temos uma vida com aquele que nós amamos e não nos relacionarmos com ele. E a oração seria esse aspecto principal. E aí fica mesmo a minha palavra para você, que esse ano a gente tenha uma vida linda de oração, que a gente aprenda a nos relacionarmos com o nosso Deus, porque especialmente os dias têm, sido abreviados, os dias têm se apertado, a palavra de Deus tem se cumprido, e uma vida sem relacionamento, sem intimidade com o nosso Deus e sem a palavra, não tem como sobreviver, não tem porque senão o mundo sufoca, assim como o relacionamento, sem relacionamento não tem como, porque senão a vida sufoca. Com Jesus é a mesma forma. E convenhamos, Deus ele tem prazer em nós, ele nos criou para sermos uma vida, para termos uma vida de relacionamento com ele. Então seria demais a gente querer ter uma vida com Deus, mas não querer ter um relacionamento com Deus. E então só querer os benefícios de Deus, não pode ser assim. Nós não queremos e não podemos só querer os benefícios, e olha que são infinitos os benefícios de ter uma vida com Deus, mas eu nem estou aqui para poder dizer a respeito deles, porque é muito injusto a gente só querer os benefícios e não querer o próprio Deus, não querer um relacionamento com o Deus das bênçãos, o Deus das riquezas, o Deus do poder e da glória e da honra, sabe? Seria demais e eu acho que nós não nos atreveríamos a tanto. Então fica para vocês o meu exemplo de vida, do que eu penso, do que eu acho, do que eu penso que nós precisamos ter. E para o ano de 2021, se o Senhor assim nos agraciar, teremos muitas atividades que nos levarão a ter uma vida conjunta de comunhão, de oração. Deus há de nos dar essa oportunidade de desenvolver várias coisas que Deus tem colocado no meu coração e com certeza no coração da liderança também, para que tenhamos uma vida individual, íntima, particular de oração com Deus, mas também uma vida de comunhão, de grupo, de família, de corpo de Cristo em oração, porque uma igreja, ela é forte, ela é grande, ela é poderosa não pelo número de pessoas, não pela posse de dinheiro, riqueza, não pela linda estrutura física, mas uma igreja verdadeira, porque a igreja sou eu e você e não é a parede, é uma igreja com certeza que tem uma vida de intimidade com Deus, de relacionamento, é uma vida vitoriosa. Não tem como ser assim se não ter essa vida. E aí eu quero muito, muito, muito desenvolver com a igreja várias coisas que nos levem a ter esses momentos lindos de comunhão e de aprender. E que se for assim que você for aprender a ter uma vida, que seja, Deus vai usar o que Ele quiser para ter uma comunhão e relacionamento com você. Então que Jesus abençoe a sua noite, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, que você busque no Senhor, ter uma vida de oração, uma vida linda, uma vida mesmo colocada aos pés do Senhor, porque não tem como a gente viver sem ter intimidade e relacionamento com Deus, e tudo que Ele mais quer de mim e de você é essa intimidade, é essa dependência, é esse relacionamento, é ter essa vida com Deus, aonde Ele sabe o que você faz, você pergunta para Ele, você pede a opinião dEle, você comunica a Ele, você interage, é tudo de forma a agradar Ele, simples e puramente por Ele, é tudo por Ele, ao Senhor. Então que Jesus abençoe a sua noite, abençoe a sua semana, o seu restante de semana, nos dê a graça de estarmos mais uma vez ouvindo a palavra do Senhor, e eu espero que acrescente muito ao seu coração, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Querido Deus, mais uma vez, muito obrigada, porque tudo que o Senhor deseja é se relacionar conosco, e nós sabemos que a oração, a primeira coisa no meu coração, seria mesmo um relacionamento, uma intimidade com o Senhor, nosso Pai. E depois é uma arma poderosa para tudo na nossa vida, mas para que tudo isso seja eficaz e para que tudo isso tenha mesmo conhecimento, nós precisamos nos relacionar com o Senhor, para que o Senhor mesmo nos ensine, para que o Senhor mesmo nos ensine a ter essa vida de oração, uma vida de intimidade, para que nós venhamos a saber usar as armas espirituais que o Senhor nos dá, para que nós possamos aprender, Deus, a viver debaixo da palavra do Senhor, a usar a palavra do Senhor como uma arma de guerra, e Deus, sempre nos espelharmos no Senhor, porque o maior exemplo, Jesus, de tudo é o Senhor mesmo, e o Senhor foi o maior exemplo de relacionamento.
Nós vemos em várias circunstâncias que o Senhor se afastava para se relacionar com o nosso Deus. O Senhor se afastava em oração, em jejum. Isso era uma dependência, uma demonstração de dependência, de entrega, para que o Senhor fizesse, para que o Senhor intervisse, para que o Senhor revelasse, para que o Senhor sustentasse. Então a oração é um relacionamento, é uma entrega, é uma devoção, é uma dependência, é uma comunhão, é uma amizade, é tudo. E nós precisamos aprender com o Senhor. Eu preciso aprender, eu anseio, eu desejo em aprender a ter essa vida de oração, de comunhão e de relacionamento com o Senhor. E eu peço sobre a tua igreja esta mesma bênção, e para este ano seja diferente, para que as pessoas, ao olharem para aquela igreja ali, saibam que existe um corpo de Cristo ali que é vivo e é eficaz, porque crê no Senhor, porque tem uma vida de relacionamento com o Senhor e de entrega ao Senhor. E não seja conhecido por pessoas bonitas, um lugar interessante, porque é um lugar que tenha coisas bacanas, mas que seja conhecido porque existe mesmo a palavra, a eficácia do poder do nome de Jesus naquele lugar, por meio de uma vida de relacionamento com Deus. E que seja uma igreja que não só fale, mas que ouça o Senhor, e que é dirigido pelo teu santo e precioso Espírito que hoje habita em nós. Toda glória, toda honra, todo louvor seja dada ao Senhor, única e exclusivamente. E amém. Mais uma vez, obrigada, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, os dê um fim de semana abençoado, e nos vemos mais em nome de Jesus. Amém. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite. Em seu perdão
encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz.